Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Eu estou aqui hoje com vocês para fazer uma entrevista com Odenir Vinhato. Odenir Vinhato, ele está aqui no nosso programa de hoje, inaugurando uma série de programas que eu pretendo fazer, que nós vamos fazer sobre profissões e suas contribuições para com a sociedade. O Odenir, ele é bibliotecário, e ele vai nos falar hoje sobre a descoberta da sua profissão e sobre as possibilidades de trabalho de atividades culturais correlatas a essa profissão. Então, é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer. Eu gostaria de agradecer ao Odenir, nós temos nos falado pelo Facebook, provando que o Facebook é uma rede social que, apesar de também espalhar muitas fake news, também pode ser a possibilidade de ser uma ponte, de ser uma forma de conexão entre pessoas que moram em regiões completamente diferentes e que, se não fosse por isso, talvez até não tivesse se encontrado pela vida. E eu gostaria de, antes de começar, dizer que o Cidadão Cidade, ele só existe graças à possibilidade das pessoas que têm a generosidade de participar daqui desse espaço, de doar parte do seu tempo para poder vir aqui falar com a gente. Então, Odenir, eu gostaria de agradecer imensamente a você. Eu fico muito grato, porque é graças à sua participação hoje aqui que esse programa vai existir. É graças à sua generosidade, a possibilidade de você dispor do seu tempo, de você poder conversar com a gente, que o Cidadão Cidade existe e resiste. Porque apesar de ser um programa alternativo, não se trata de um programa independente. É um programa dependente sim, muito dependente de quem topa vir participar do programa como você aqui, é o dependente das pessoas que topam compartilhar, assistir e fazem parte da história desse Cidadão Cidade. Eu vou pedir para você fazer uma apresentação sua para o nosso público, falar um pouco sobre você, e aí depois a gente começa a entrevista. Beleza. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal de Campinas, pessoal que está conectado. Em primeiro lugar, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? Esse meio que está dando para a gente se expressar, assim, passar informações, quebrar uns certos tabus, né, que a gente tem nessas áreas, né, de educação, conhecimento, né? Mas, assim, em primeiro lugar mesmo, agradecer esse espaço, né? Num momento assim tão difícil que a gente está passando agora, né? É importante a gente sempre trocar figurinha, trocar informações, tudo isso é fundamental nesse momento que a gente está agora, né? Você pediu para eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, boa noite. Meu nome é Odenir Vinhato. Eu moro em São Paulo, capital, e sou formado em biblioteconomia e documentação, na Faculdade de FATEA de Santo André. Né? Já tem um bom tempo já, né? Eu sou de uma geração já um pouco mais antiga de bibliotecários. Né? Minha geração é uma geração transitória, né? A gente pegou uma fase das bibliotecas e agora a gente está entregando uma outra fase. Né? E, assim, trabalho agora na Prefeitura de São Paulo. Né? Eu sou diretor de uma biblioteca na Zona Leste, né? E uma região bastante carente, que é a região de Guaianazes, né? E, assim, a gente mata um leão por dia, aquela coisa toda. Hoje a gente está com as bibliotecas fechadas, né? Todas as bibliotecas de São Paulo estão fechadas e por conta do coronavírus, da pandemia, mas a gente está com atividades online que a gente vai depois, com o tempo, explicando, passando para vocês. Né? E a ideia é essa, é um pouco desmistificar essa profissão, que ela é tão cheia de tabus, ela é tão cheia de más informações. Né? Quando a gente fala em bibliotecária, a única coisa que vem na cabeça é aquela senhorinha de coque, um camafeu, tirando pó de livro, pedindo silêncio. Né? Geralmente é o que mais vem na nossa mente. Mas, assim,
eu espero assim poder, assim, no final dessa entrevista, já deixar bem claro para vocês qual é a nossa realidade, qual é a nossa missão, né? E assim, é aberto assim para vocês para perguntas assim e seja o que mais necessário. Muito obrigado. E para falar sobre a sua carreira, sobre a sua escolha de carreira, eu gostaria de começar perguntando como que você teve a ideia de seguir, de ser bibliotecário, quais foram as influências que você teve? Bom, eu fiz vestibular na época para geografia, mas eu não havia passado, e a minha segunda opção foi biblioteconomia. Eu já tinha alguns colegas que faziam, né, já estavam bem adiantados no curso, e aí eu achei melhor ver como que era aquela coisa toda, porque eu tinha uma paixão muito grande por bibliotecas. Para você ter uma ideia, enquanto todo mundo ia para balada, eu de sábado, eu passava praticamente o sábado inteiro dentro da biblioteca pública, né, de Santo André na época. Então, assim, eu sempre tive muito ligado a esse meio, assim, ler muito jornal, muita revista, sempre fui muito na área de leitura, na área de pesquisa, né? Por exemplo, minhas pesquisas escolares nunca foram assim um tormento, ao contrário. Eu sempre fiz assim com muita paixão mesmo, né? E fiz disso a minha profissão, né? Então, o que acontece? Então, assim, como eu não estava na minha área, que eu gostaria, que era geografia, eu fui para biblioteconomia. E aí, no começo, eu fiz assim, meio quebrei as pernas, assim, não estava conseguindo me adaptar direito, mas pouco tempo depois, assim, já comecei a me inteirar cada vez mais. E na época, eu já estava na prefeitura de São Paulo, de Santo André. Eu era funcionário público de lá. Pedi uma transferência para as bibliotecas, né? E fui, logo no início do meu curso, já comecei a trabalhar em bibliotecas públicas, né? Isso foi, assim, um baque muito grande, né? Porque na época eu trabalhava num serviço muito burocrático, muito parado, né? Todo dia aquela mesma coisa, muito sossegado, muito tranquilo. Eu larguei tudo para ir para um balcão de biblioteca, atender 300 usuários por dia, e assim, na época, talvez o pessoal não tenha assim tanta consciência do que era a biblioteca pública, né? Que é a minha área, né? Nós temos assim várias áreas de biblioteca que depois com o tempo eu vou passando para vocês. Mas desde o início eu sempre trabalhei em biblioteca pública, né? Que é aberta a todos os públicos, né? Qualquer pessoa pode entrar e utilizar os serviços da biblioteca, né? Então o que acontece? A minha influência é essa, de gostar muito do ambiente de biblioteca, né? Sempre me senti muito confortável, né, quanto a isso. E tinha uma coisa bem interessante, que como eu gostava também na área de educação, né, como eu não fui lecionar, como eu não fui ser professor, de certa forma esse trabalho também poderia ser desenvolvido na biblioteca pública, né? Então, porque sempre teve aquela situação em que o aluno, ele da sala de aula, ele vai para a biblioteca para fazer um complemento da sala de aula, fazer uma pesquisa escolar, aquela coisa toda, né? E o que acontecia na época? Eu me lembro claramente assim que as pessoas, os adolescentes, as crianças iam para a biblioteca, mas assim não querendo ir, era uma coisa meio forçada, né? Então assim a professora que exigia isso do aluno, né? Então o aluno chegava dentro da biblioteca, pedia o que ele queria, nem tinha muita ideia do que ele queria e pegava, tirava uma xerox do material que a gente passava para ele, ficava em torno de 5, 10 minutos no máximo, né? Era a realidade. E aí o que acontece? Você tem um trabalho assim muito, como direi, muito superficial, porque a biblioteca pública no Brasil, ela faz o trabalho de biblioteca
escolar, né? Ela sempre fez. Tendo poucos casos assim de escolas particulares que têm a sua biblioteca, né, justamente para isso, mas aí já são bibliotecas escolares. A biblioteca pública ela vem para suprir essa carência das bibliotecas escolares, né, que não tem. E aí, quando veio a informática, quando veio a internet, houve uma mudança assim, muito grande da situação das bibliotecas públicas, assim, de um modo geral. Então, a gente praticamente parou de fazer o trabalho de biblioteca escolar e, e estamos mais focados agora em ser biblioteca pública, como é o nosso trabalho mesmo, né? Qual é a função nossa de biblioteca pública, né? Você perguntou a respeito assim, da carreira de bibliotecário, né? A minha geração, eu me formei em 1996, me lembro até hoje, e naquela época era muito interessante porque estava iniciando, estava se popularizando a internet. Ela ainda não tinha essa força que tem hoje, estava iniciando, muita gente ainda era uma novidade, né? Mas eu me lembro claramente que muita gente da minha sala de aula trancou a matrícula da faculdade, né? Abandonou, porque era muito comum a gente ouvir muito aqueles comentários do tipo, logo, logo as bibliotecas vão estar fechadas, vão deixar de existir. Então, os livros editados, como a gente conhece em papel, logo, logo eles vão acabar, vai ser tudo por computador, aquela coisa toda. E muita gente acreditou nisso, muita gente comprou essa ideia, né? Aceitou de uma forma geral. E aí, assim, eu me lembro que a nossa turma, a gente achou melhor meio que pagar para ver, né, o que ia acontecer. A gente continuou, se formou, e a gente está na biblioteca pública até hoje. Eu acho que da minha turma, a maioria, 2/3 aproximadamente, devem estar na biblioteca pública, né? E é interessante isso, porque a realidade que colocavam para a gente era que seria uma coisa totalmente tecnológica, que a biblioteca seria um local obsoleto e deixaria de existir. Então, assim, mais de 20 anos depois, quase 30 anos, eu vejo que a biblioteca ela continua aí, biblioteca pública, biblioteca escolar, universitária, pequenas assim, modificações, adaptações, né, da realidade, mas elas continuam aí, né? O nosso trabalho de bibliotecário continua aí, né? Nós estamos assim só com uma adaptação do nosso trabalho, né? Como antes a gente trabalhava muito em cima de livro, né? Enciclopédias, dicionários, livros de vários tipos, tanto para pesquisa quanto leitura, né? A parte de literatura. Então, o que acontece? Nosso foco era 100% praticamente em cima disso. Hoje já está bem modificado o nosso trabalho. O livro ele não foi extinto, né, como muita gente aclamava que ia acontecer, mas os modos de informática também estão sendo muito usados em biblioteca, né? A internet, sistemas assim online, como fala, bancos de dados, trabalha assim junto com o livro editado, né? Quem trabalha muito, por exemplo, em centros de documentação de empresas, de bancos, também trabalha assim metade do tempo olhando para a tela e metade em material impresso, né? Acontece muito isso. Não dá para escapar. Eu acho que a gente ainda está numa adaptação, uma transferência de realidade, né? A minha geração é bem a nossa realidade agora. Então, eu comecei trabalhando em biblioteca pública, com um determinado público infantil, juvenil, né? E hoje a gente já está migrando para outros tipos de trabalho, outras realidades da biblioteca, que a gente vai abordar aqui ao longo da entrevista.
Antes de falar sobre isso que você tá, essa questão que você está abordando sobre a internet, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu processo de formação na sua área. O que você gostaria de destacar no seu processo de formação? Uhum. Formação que você diz seria a faculdade? Isso, exatamente. Então, do ponto de vista acadêmico, na faculdade, como já tem um bom tempo, já tem mais de 20 anos que eu me formei, era uma realidade na época, né? Então, nós tínhamos, assim, a, a formação mais teórica, né? Na área de catalogação, classificação, indexação, né? São matérias básicas da área de biblioteconomia, né? Também na área assim, de sociologia, história da cultura e da arte, né? Eram matérias assim correlatas, né? Que a gente também aprendia, né? E tinha também inglês. Me lembro também que tinha uma introdução à parte de informática, né? Mas assim tudo muito incipiente ainda, né? Quando eu me formei, eu me lembro assim que a gente teve que correr atrás da se informar sobre informática. A gente sabia que computador existia, mas nunca ninguém tinha visto, né? Era muito comum isso. Então estava pipocando para tudo quanto era esquina cursos de informática, né? Aquela coisa mais básica, como utilizar o computador, pacote Windows, internet. Então, depois de formado, eu comecei a entrar nessa área, eu comecei a me inteirar mais a respeito da internet, né? Para ver assim, que bicho de sete cabeças é esse, né? O que é que está acontecendo? Qual é essa nova realidade que a gente tem que lidar, né? E com o tempo a gente foi vendo que não era um bicho de sete cabeças, que não veio assim para acabar com a gente, que veio para somar, né? Então, assim, fora o que a gente aprendeu em sala de aula, na faculdade, a gente, aqui fora, uma vez formado, a gente, como toda profissão, a gente está sempre tendo que se adaptar, fala, ficar mais atualizado, aquela coisa toda. Então, assim, muito da atualização nossa vem da área de informática, né? Porque os programas de gerenciamento de bibliotecas requer assim, um conhecimento mais específico, né? Não é simplesmente você saber ligar o computador e ter um editor de texto. Você precisa interar mais dentro desses aspectos específicos de informática, né? Por exemplo, na prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho, nós temos o sistema Alexandria, que é muito utilizado, esse sistema de gerenciamento de bibliotecas. Tem outros aplicativos, né? Por exemplo, o Ortodox, que sempre foi muito usado, tudo. Mas, assim, cada biblioteca escolhe o seu aplicativo que melhor lhe convém, né? Geralmente, o Alexandria é o mais utilizado. Se vocês forem para as bibliotecas públicas de São Paulo, vocês vão ter lá mais ou menos um acesso de como é esse programa, né? Então, ele gerencia tudo da biblioteca, né? E a gente teve que começar do nada a ver isso. Eu me lembro, assim, que tinha colegas que nunca tinham sentado na frente do computador, né? E, assim, tinha tido uma formação muito, digamos, clássica do que é a biblioteconomia. E aí o que acontece? Teve que começar do zero. Eu, praticamente, assim, também comecei do zero a conhecer o que seria a informática, o que seria trabalhar com computador, apesar de eu já ter trabalhado antes, mas em outra realidade. Então, assim, era aquele mundo novo que tinha se descortinado para a gente, né, naquela época. E existia uma espécie, assim, de paixão e temor também. O que é isso? Será que a gente vai conseguir lidar com tudo isso, né? Será que isso aí vai acabar com a gente, né? E a minha geração é bem interessante tudo isso, porque nós conseguimos fazer do limão uma limonada, né? O que parecia ser
o nosso fim, a gente incorporou entre nós, né? E as gerações de bibliotecários que vieram depois também é a mesma coisa. A gente percebe muito esse pessoal que está vindo agora, interagindo muito com a parte de TI, né? A gente pode ver muito isso. O pessoal já vem já formado com uma bagagem bem interessante disso, que antes a gente, quando se formava, a gente tinha que correr atrás, né? Se adaptar, vamos assim dizer, né? E agora esse pessoal já está saindo da faculdade já com essa noção, com esse aprendizado, né? Eu acho assim muito interessante isso. Por que que isso é importante? Uma vez que a gente vai ter que trabalhar ainda por um bom tempo com os dois suportes, né? Tanto o editado, material livro, quanto o material online, né? O digital. Então, por enquanto, pelo menos, a gente ainda vai ficar um bom tempo, ainda são as previsões, todo mundo tem essa previsão, né? De que os dois vão interagir juntos, né? A gente vai trabalhar com os dois casos, né? Então, mesmo em locais assim bem avançados tecnicamente falando, na parte de tecnologia, você vê que ainda tem muita coisa editada, muita coisa impressa, muita, né? Então a gente ainda está numa fase de transição. É isso? Eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte: como você falou logo no começo, algumas pessoas ainda têm a imagem de a bibliotecária ou bibliotecário, aquela pessoa que fica sentadinha ali, né, numa mesa. E assim, ao contrário disso, essa pessoa ela também tem um papel de, inclusive, ajudar a conduzir o próprio processo de educação das pessoas, porque a pessoa que chega ali numa biblioteca, ela não sabe por onde começar, ela não sabe que livro que ela vai pegar, ela não sabe como fazer a pesquisa em si, como realizar a pesquisa, até porque, infelizmente, ela ainda é tratada como uma atividade que o professor passa, né, a professora passa, como um desencargo, às vezes, né, vai pesquisar. E aí não dá uma certa base de o que é pesquisa, como realizar a pesquisa. Então, ou seja, o bibliotecário ele tem esse papel de ser de ser o cimento do tijolo, né? De ajudar a fazer a conexão desse conhecimento na pesquisa de uma literatura extra com a sala de aula, com aquilo que é pesquisado na sala de aula, né? Porque a gente vê as matérias assim como frentes que parecem ser separadas uma da outra, só que na verdade é tudo parte de um conhecimento que é o conhecimento humano. E o bibliotecário ele acaba tendo esse papel de se facilitar, de ajudar, de auxiliar o próprio processo educacional. Então, o bibliotecário ele é também um educador, né? Sim, de certa forma. Né? Então, aquilo que eu comentei no início, né, de como era a nossa realidade. A biblioteca escolar, a biblioteca pública fazia papel de biblioteca escolar, né? Agora, hoje, nós fazemos basicamente o trabalho de biblioteca pública, né? Assim, com o tempo eu vou explicando mais ou menos a diferença das duas, mas, assim, o trabalho básico do bibliotecário sempre foi a disseminação de informação. Você, enquanto usuário, né, você vem até a biblioteca para que eu possa interagir com você através do acervo. Né? Você tem uma carência, uma necessidade de informação, né? E eu, dentro do meu acervo, eu vou ver o que eu posso interagir com você. Né? Você tem uma necessidade de informação, de conhecimento, né? Então, assim, e mesmo quando você, em casa, uma coisa que pouca gente sabe, quando você entra no Google e digita alguma coisa que você esteja procurando, para que o Google te passe essa informação, uma coisa que pouca gente sabe, mas essa indexação de assuntos, ela é feita por bibliotecários. Né? Assim, você faz todo um levantamento do que é aquele assunto, aonde que ele deve entrar, tem aquela coisa da lógica booleana, né? Se alguém já viu, sabe do que eu estou falando, que você vai pegar assim interdisciplinaridade, né? Pegar vários assuntos diferentes e jogar. Então, assim,
Para que esteja toda aquela relação certinha no Google que você fez, é necessário que alguém tenha preparado aquilo, né? E geralmente é um bibliotecário. Aqui no Brasil, por exemplo, é bibliotecário, não sei em outros países, né? Mas assim, tem muita gente da área trabalhando no mundo digital, né? Então, assim, levando isso para a parte física da biblioteca, né? O usuário ele chega até mim com uma necessidade, uma carência, né? E eu preciso suprir isso através do meu acervo, né? Seja livro, jornal, revista, sistema digital, seja o que for, né? E o que acontece? É fundamental para você formar um cidadão, né? A informação, né? E como você falou, o complemento da educação, né? Porque um cidadão ele tem que ser, para você formar um cidadão, ele tem que ser saudável, todo suporte de saúde, culto, né? A parte de cultura, educação, né? Emprego, moradia, tem toda uma série de fatores para você formar um cidadão, para deixar ele preparado para exercer sua cidadania, né? E através da escola e da biblioteca, um trabalho em conjunto, você forma o lado cultural e educacional desse cidadão, né? Para que ele tenha uma noção mais clara de cidadania, né? Como diz o seu canal, né? Que ele é focado em cidadania, né? Então, para você ter um cidadão pleno, você precisa que ele tenha uma visão crítica da realidade, né? E através da leitura, através da interação com a informação, é que ele vai conseguir isso. De que forma? A pessoa ela vai fazer a leitura de determinado assunto, independente de onde seja livro, jornal, revista, online, não importa. A pessoa vai fazer aquela leitura daquele texto e ela tem que ter assimilado aquele assunto, né? Porque não adianta nada você ver muito, a pessoa ela lê e aí você pergunta qualquer coisa, ela não sabe absolutamente nada do que ela leu. Isso é muito comum. Ela não assimilou absolutamente nada. Então, a ideia principal é essa, da biblioteca em si. Né? É fazer com que a pessoa, através da leitura, né, o hábito da leitura, ela tenha um senso crítico, que é fundamental. Uma pessoa com senso crítico apurado, ela vai conseguir, vamos falar, ter uma opinião mais concreta. Dificilmente a pessoa vai ser induzida, né, com falsas informações, né? A pessoa duvida muitas vezes assim de informações, porque ela está preparada, né, para ter um senso crítico, né? Ela não vai simplesmente aceitar aquelas informações como sendo verdadeiras e únicas. A pessoa ela vai ter um senso crítico bem apurado para poder tomar suas decisões por conta própria, né? Isso para você ver isso como cidadania é fundamental. A pessoa, nem agora, nós estamos com esse problema de saúde, né, atravessando uma pandemia. Então, é fundamental que a pessoa tenha tomada de decisões, né? Então, se a pessoa tem um senso crítico apurado, ela vai conseguir tomar as decisões mais acertadas possíveis, né? Então, o foco principal é justamente esse. Inclusive, pela Unesco, né, existe editoriais da Unesco que colocam a questão da educação e cultura, né, no mundo inteiro, e coloca que tanto a escola pública universal e gratuita, quanto a biblioteca pública universal e gratuita, elas são duas fundamentais para você formar cidadão, né? Onde você, como eu falei, você tem todo um processo crítico, né, de formação de um cidadão, né? Então, assim, esse é basicamente o nosso trabalho, assim, na biblioteca pública, que é onde eu trabalho, né? Tem também, assim, as bibliotecas escolares, né, que elas ajudam, principalmente no setor
da escola, né, trabalhos escolares, pesquisas escolares, né. Tem também as bibliotecas universitárias, que é basicamente escolar, mas num outro nível de pesquisa, né. Nós temos centros de documentação de empresas, bancos, por exemplo, né. Mas a minha especialidade mesmo é a biblioteca pública, né, que eu vejo nela assim, uma possibilidade do cidadão, né, se formar, se informar, né, a questão de gerar cidadania, né. Acho que a biblioteca pública ela faz um papel assim fundamental nesse momento, tanto quanto a escola. Queria perguntar para você, pegando um gancho sobre nisso que você está falando sobre o papel da biblioteca, antes de nós sermos pegos pela questão da pandemia, do Covid-19, isolamento social, eu queria que você falasse para a gente como que você vê o papel da biblioteca, levando em consideração esse contexto da internet, como que é o papel social que você vinha observando na biblioteca pública nos últimos tempos? Porque certamente, como você observa, tem uma diferença muito grande entre a biblioteca do passado e a biblioteca do presente, né? Porque antes do advento da internet, era uma outra relação que se tinha com a própria pesquisa em si. Então, tendo em vista a pesquisa da internet como a principal fonte atual, como que você vinha vendo o papel, a função social do espaço biblioteca pública nos últimos tempos? Eu digo antes da pandemia, porque pós-pandemia aí já vem uma outra realidade, né, do isolamento social, que aí a biblioteca virtual passou a ser a opção, né? Mas antes disso. O que acontece? Por exemplo, agora, né, a minha realidade, as bibliotecas estão fechadas aqui na capital, né? Então, o que acontece? A gente está fazendo outros tipos de trabalho, né, para atender esse público, né? Então, o que acontece? Algumas atividades que nós fazíamos no local da biblioteca, nós estamos fazendo online. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha biblioteca agora começou sábado uma oficina de RPG, né? Role and Play Games, né, que chama, né? Nós já fazíamos isso no local da biblioteca, e agora a gente está fazendo por videoconferência, né? É uma possibilidade, porque assim, nós estamos agora numa situação bem complicada, né? Porque não dá para você fazer exatamente como você fazia, né? Dentro da biblioteca. Então, apesar de todas as limitações, dá para a gente atender o público de uma forma ou de outra, né? Com atividades, com eventos, né? Rodas de leitura, né? Entrevistas com escritores, por exemplo. São atividades que as bibliotecas estão fazendo online, né? Que é para não ficar no vácuo, não deixar o público desassistido de alguma atividade ou outra, né? Mas que nem você comentou a respeito de como era e como está agora a biblioteca pública, né? Então, nos últimos, deixa eu ver, 30 anos, mais ou menos, houve uma mudança bem significativa no público da biblioteca, né? Como eu estava dizendo, o que antes era um espaço para pesquisa escolar, tanto é que a gente falava, né? Olha, vai na biblioteca. A pessoa falava, mas eu não estudo mais, né? Ainda está muito essa ligação de biblioteca pública com a escola, né? É algo que a gente precisa todo dia quebrar esse paradigma, né? E o que acontece? Ao longo do tempo, a gente foi percebendo isso, né? Que muito do público das bibliotecas era aquela pessoa que, independente da faixa etária, né? Desde criança, adulto, idoso, adolescente, sempre teve aquele pessoal que foi na biblioteca não por obrigação, mas por prazer. É como a pessoa que você vai um dia no cinema, outro dia você vai dar um pulo no shopping, você faz um passeio em tal lugar, no teatro, aquela coisa toda, e a pessoa tira um tempo para a biblioteca, para a leitura, né? Isso continua até hoje, são aqueles, como a gente costuma chamar, ratos de biblioteca, né?
Então, o que acontece? Esse pessoal continua, independente, a pessoa ela tem acesso à internet, ela tem acesso às demais informações, né, aos conteúdos, mas ela continua utilizando o espaço, né? Então, nós temos ainda um público cativo, né, que é bem interessante, que não abandonou a biblioteca, né? E é bem interessante isso. Você tem, assim, por exemplo, o pai que leva a criança em fase de alfabetização para pegar um livro infantil e levar para casa, né? O adolescente também que já passou por esse processo de alfabetização e está pegando desde clássicos da literatura até as edições mais atualizadas, né? Como é que fala? Os livros assim da moda, agora acontece muito. E, como fala, e tem aquelas pessoas que gostam muito, não tem o que fazer, vamos assim dizer, e ela vai até a biblioteca para dar uma olhada numa enciclopédia, um jornal, uma revista, simplesmente assim, matar o tempo de uma forma mais saudável, né? Tem livros, assim, por exemplo, assim, que para leigos, né, às vezes, muitas vezes, é um assunto extremamente técnico, né, mas está no formato para leigo, a pessoa está ali simplesmente folheando, já é uma forma da pessoa assim, interagir, da pessoa se informar, né, isso acontece muito. A nossa questão agora é aumentar público, né, nós estamos muito carentes da quantidade, né, embora a nossa qualidade do nosso público seja bastante elevada, muitas vezes, uma coisa que a gente percebe é que a biblioteca ela se tornou muito vazia. Já era uma previsão nossa, né? A gente pensava, nossa, o dia que a pessoa não precisar mais ir na biblioteca por conta do trabalho escolar, a biblioteca vai estar vazia, né? De certa forma, foi o que aconteceu ao longo desse período, né? A biblioteca esvaziou bastante, né? Hoje a pesquisa escolar é ínfima nas bibliotecas, mas assim a gente está assim, conseguindo recuperar aos poucos, né, de uma forma bem gradual, bem complicada mesmo, a gente está conseguindo recuperar o público, né, principalmente essa formação de público com crianças, né, a gente faz atividades lúdicas, mediação de leitura, hora do conto, né, são atividades que a gente faz para criança, né, muitas vezes assim em fase pré-escolar, né, para inserir a criança nesse meio, pegar o gosto pela leitura, né? Que é a formação de leitura que a gente fala, né? A partir daí, ver se a pessoa continua, né, na adolescência, fase adulta, né, com esse hábito da leitura, né? Como te disse. Mas assim, houve a mudança, mas assim, a essência da biblioteca pública ela não mudou, ela continua uma forma de informação, é o tripé de informação, educação e cultura, né? É o tripé da biblioteca pública. Falando agora, voltando para os tempos da pandemia, porque isso que a gente estava falando sobre antes do fechamento das bibliotecas, né? Agora, com esse fato, existem agora as atividades culturais online, e você está participando de uma atividade cultural online. Eu gostaria que você nos contasse a respeito. Uhum. Então, aí seria o caso da gente deixar um link ou coisa parecida, né? Mas as Ah, bibliotecas, né? O que acontece nas bibliotecas agora é uma adaptação à realidade, né? Então, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, a gente pega, faz uma atividade, assim, a secretaria ela contrata, né? Faz a contratação do profissional, vamos supor, está tendo muito, por exemplo, assim, escritor, por exemplo, escritor de periferia, né? Que não tem acesso à grande mídia, aquela coisa toda. Então, antes a gente fazia a interação dele no espaço da biblioteca. Então, assim, ele era contratado, ele ia até a biblioteca e fazia uma interação com o público, né? Muitas vezes a gente chamava uma escola para trazer seus alunos, aquela coisa toda, mais o público espontâneo, né? Então, assim, a pessoa interagia, ela falava assim, olha, eu sou um escritor X, minha característica é assim, assim, assado, eu escrevo
tal tema, aquela coisa toda, aí vamos trocando figurinha, tudo. Geralmente, escritores, digamos assim, entre aspas, marginais, né? Da periferia, né? E aí, nesse formato, a gente só simplesmente passou para o sistema online, né? Para a internet. Então, o que acontece? Agora, a gente está tendo, assim, as lives, né, com os escritores, oficinas dentro do possível, dentro do que dá para ser feito, né? Por exemplo, nós tínhamos umas oficinas de história e quadrinhos, né, de desenho, né? Básico, que não é um curso, é uma oficina. Então, assim, de desenho. Essa daí já não daria muito para fazer nesse formato. Mas a oficina que nós fazemos de RPG já dá para fazer, né? Se você entrar no portal das bibliotecas, né, na Secretaria Municipal de Cultura, você vai ali ver o que tem de disponível, quais são os cursos, quais são as oficinas, né? Para você ter uma ideia, né? Então, o que acontece? É feito a oficina, uma continuação do que já existia, né? Já existia no espaço da biblioteca e a gente passou a fazer online, né? Porque é a realidade que a gente está vivendo agora, né? Para não deixar, assim, que a biblioteca fique sem nenhuma atividade, sem nenhum trabalho, né? Para que dê uma continuidade aos serviços, né? Dentro do possível. É que, como falar, tem certos problemas quanto a isso, por exemplo, que nem no meu caso, eu trabalho numa região extremamente carente, onde muita criança não tem acesso à internet, né? Então, ela está fora dessa realidade, né? Ainda, acesso às redes ainda é muito complicado, nem todo mundo tem acesso, né? Então, assim, como fala, é um público específico que é atendido, né? Mas, assim, uma vez que a biblioteca for reaberta, voltar às atividades normais, aí está aberto assim para todo qualquer usuário munícipe que precisar, né? Mas a nossa realidade, por enquanto, é essa. Eu gostaria de falar que hoje vai ser assim o segundo programa que nós vamos fazer, que vai contar com uma participação que é uma participação surpresa. Funciona da seguinte forma: na última entrevista que aconteceu, enquanto eu entrevistava a Simone Maser, a cantora, o Tiago Acácio, que por sinal vai ser entrevistado amanhã no mesmo horário, às 7 horas, ele entrou com uma participação surpresa. E então hoje nós vamos contar com uma pessoa que é uma referência no que na minha vida, é uma referência na vida de muitas pessoas, porque é uma pessoa que trabalha com cinema, que trabalha com teatro, que trabalha com música, com múltiplas linguagens, e está tendo um projeto um projeto de cinema, Cine Preto, Cena Preta. Eu gostaria de convidar como essa participação de hoje, uma participação surpresa na sua entrevista, Daniel Almeida. Daniel? Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Daniel, Ótimo, embora ótimo. você tenha sido entrevistado numa outra oportunidade, eu queria que você só se apresentasse para o nosso público, por gentileza. Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí novamente, ao Pedro. Prazer aí, Odenir, estava acompanhando a sua fala sobre a biblioteca. É um trabalho de resistência, né, também. Na verdade, é falar um pouco do que é o Cine Preto, Cena Preta, né? Esse trabalho que tem envolvido muito... Eu estou muito feliz, porque foi uma coisa muito recente. Na verdade, vinha de uma ideia antiga, mas como eu sempre atuei muito mais presencialmente, aí agora, devido a essa questão da gente isolado e a pandemia, consegui pôr em prática isso, né? E coisa de uma semana e meia, já tem tido uma resposta bem grande mesmo, para ver a necessidade que a gente precisa de a nossa história, né, a nossa fala estampada em diversos lugares, né? E na nossa história, a nossa cara está estampada somente nas manchetes policiais, né? A cara do povo preto, né? Então a gente tem que parar com isso, acabar com isso, já chega, né? É um basta total mesmo. Eu acho que a leitura acho que é algo que passa totalmente dentro disso.
dentro das escolas, né, trazer esses livros que falam da Mãe África, trazer essa literatura que vai falar para o menino preto, para a menina preta, que o cabelo dela é lindo, que a história dela é linda, né, que ela não precisa se embranquecer, e se ela tiver isso, se ela tiver esses livros, essa leitura, e se tiver alguém que incentive isso, essa leitura, eu tenho certeza que a visão dela, desse embranquecimento, né, que às vezes muitas crianças têm, ela acha que a cor dela, como ela vê muito em filme, às vezes até em algumas literaturas, ela vai achando que aquilo é errado e ela sonha ser branca, né? Então, quanto mais acho que a leitura está nisso, ela está dentro dessa resistência também, assim. Então, muito legal a sua conversa, e eu acho que hoje, apesar que a gente tem o Brasil, que é de a cada 4 brasileiros tem acesso à internet, né? Ainda é uma realidade que ainda é longe, ainda é um privilégio, né? Isso é uma pesquisa de 2018, mas não mudou tanto o quadro assim. Quem quiser saber, é só entrar no Acessa Brasil, que está lá, essa informação. Então, assim, ainda é um trabalho que é privilegiado você ter esse acesso. Muitas vezes o aluno só vai ter quando ele está na escola mesmo, que tem geralmente a sala de computador ali e tal. Então, eu acho que, assim, que a sua fala vem a casar com aquilo que eu penso também. Eu acho que todas as vertentes é uma maneira de se lutar para uma mesma resistência. Sem dúvida, como você comentou agora, querendo pegar um gancho, né? Assim, ultimamente os escritores infantos juvenis, eles estão trabalhando muito nessa linha, assim, de empoderamento, muitas vezes, assim, de feminismo, do movimento negro, LGBT, estrangeiros, por exemplo, né? Migrantes. Então, assim, o que era uma literatura infanto-juvenil até um tempo atrás, hoje ela está bem diferenciada, hoje ela está bem focada nisso tudo que você falou. Sim, eu acho que cada vez mais ainda, né? Ainda é pouco, a gente precisa muito mais. Eu acho que ter esses espaços como você tá fazendo, está trazendo essas leituras, fazer com que essa pessoa que não tenha um canal participativo, mas começa a mostrar seu trabalho, começa a ter sua voz, eu acho que isso tem que ser o Odemir e vários outros Odemirs, entendeu? Tem que ter muitos e muitos outros para que isso aconteça em todos os lugares, a todo momento, para a gente poder ter um país, né, um pouco mais justo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é necessário, né? E eu estou aqui, ó, com o meu tambor. Eu trouxe o tambor porque daqui a pouco vai ter um tamborzaço a partir das 20 horas. O Povo Preto chamou o pessoal nas redes, cada um tocar o seu tambor. Se não tiver o tambor, pega um pedacinho de pau. Se não tiver um pedacinho de pau, na palma da mão. É um tamborzaço da revolta, é um tamborzaço contra o racismo, né? Então chega total. Então eu convido a todos também que estão aí assistindo, a vocês também, fazer essa reflexão. Não precisa, se não tem um tambor, vai na palma da mão, mas para trazer essa energia que quer dizer que chega. Eu queria aproveitar para perguntar a importância da internet, das culturais lá, nós estamos com as bibliotecas fechadas. Eu não entendi. Foi para mim a pergunta? Para vocês dois. Ah, tá. É que eu perdi um pouco do áudio, eu não entendi um pouco, Pedro. Se você puder repetir de novo. A importância das atividades online, pandemia. Ah, tá. Eu vou pegar o gancho. Eu acho assim, eu sou professor, arte educador, e trabalho com alguns cursos, e infelizmente, por causa da pandemia, foi online, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito do tete-a-tete, eu gosto de estar junto, né? De abraçar, tocar a pessoa, mas, né, é um momento também de resgate dessa garotada. Eu trabalho muito com adolescentes de periferia de Campinas, de região, e quando eu falo para eles, os que estão entrando nas aulas online, né, que ainda é um privilégio também, porque tem muitos que são meus alunos, mas não pode, porque eu não tenho conexão em casa, eu não tenho celular. Quando tem o do pai, eu tenho que esperar o pai chegar do trabalho, né? Então, ainda assim, não consigo atingir todos. Mas é importante, em primeiro lugar, não só as atividades culturais, porque eu acho que a cultura
a cultura, saúde, uma está interligada na outra, porque cultura é saúde, faz com que a gente se centre um pouco mais. Ainda mais adolescente, se a gente está numa angústia, né? Nem essa noite eu fui dormir às 4 horas da manhã, as minhas angústias assim e tal. O adolescente mais ainda, né? Porque ele tem um outro ritmo, ele quer sair, ele quer se encontrar. Então, se você não dá esse auxílio, que é ir através da cultura, que você pode trazer para eles, né? Que é ter essa provocação, eu acho que eles já ficam muito mais perdidos, assim. E eu acredito que, principalmente também que eu falo para eles, não só dando atividades ou trocando ideias, mas principalmente eu quero saber como é que eles estão. Então, se eu tenho esse veículo que eu consigo saber como é que eles estão, também já é uma satisfação, né? A cultura vem para engrandecer muito mais, mas eu quero saber, né, se eles estão se alimentando, como é que está conseguindo dormir, como é que está acontecendo na casa, tudo aquilo. Então, essas informações é importante também, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, cultura é saúde, porque você traz uma proposta de trabalho, eu, no caso, é o cinema, mas ali eu puxo para saber como é que está esse menino, essa menina, né? Até que quando eu vejo que tem alguma coisa, eu falo, ó, se quiser conversar comigo fora, no privado, me chama, estou aqui para conversar mesmo. Então, eu acho a importância que tem. A cultura está ligada a essa saúde física, essa saúde mental. Importantíssimo nesse momento. Pegando um gancho, eu estava falando da situação, né, da pandemia. Então, o que acontece? A gente precisa colocar para os jovens, né, aquela falar uma coisa. espaço de fala é fundamental. Aqui, Daniel, tenta que eu acho que Oi. Né? Tirei. Tá. Tirou. Não, melhorou. É porque estava tendo uma repetição assim das coisas que você estava falando. Tá, acho que causa isso. Desculpa, Denir, pode continuar. Tá me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo? Então, perfeito. É uma coisa básica, né? É uma situação básica em que a gente precisa deixar agora o público, o adolescente, principalmente da periferia, deixar um espaço de fala para ele. Né? Isso é fundamental, como você falou, de que ele está sozinho, ele está assim, sem fala, ele não está podendo interagir com os demais, né? Então, esses espaços que a gente coloca são fundamentais, tanto de interação, onde ele pode participar de lives, né? Quanto atividades, assim, digamos assim, já gravadas anteriormente, né? Porque, de uma forma ou de outra, ele vai se sentir representado, né? Então, assim, é o que dá para a gente fazer hoje, por enquanto, né? Eu acho que é necessário, né? É necessário. E os meus questionamentos atual nessa pandemia e depois dela, né? Eu acho que a gente tem que vir muito mais forte. A gente está com uma política, na verdade eu chamo de política, a gente está vivendo uma necropolítica do governo federal, a gente está vivendo uma necropolítica, agora eu vou falar de Campinas também, a gente tem um prefeito que ele fica comendo pelos cantos, se fazendo de bonzinho, mas está agindo como uma necropolítica, e essa necropolítica vai atingir principalmente o povo preto de periferia, né? Como é que a gente está num pico onde os maiores especialistas infectologistas falam que a gente nem passou a onda maior, e aí decide abrir o comércio, decide abrir dessa forma o shopping, né? Já, para mim, olha, Odenir, para mim um shopping, ele devia ser convertido numa grande biblioteca. Esse seria meu sonho. Entendeu? Seria meu sonho ter uma biblioteca daquele tamanho, daquele templo do consumo. A gente consumir ideias, a gente consumir sonhos, a gente consumir histórias. Eu me apaixonei muito por leitura, por contação de história. Porque muitas vezes na escola também, a leitura que me passavam na escola, às vezes era aquela coisa básica, sabe? Era só para eu poder passar na prova. Não era uma leitura que eu mas aí eu comecei a ver os contadores de histórias, eu falei, nossa, que coisa mágica isso. Eu também quero fazer isso. Por isso que eu até quis ser ator, né? Eu falei, eu quero fazer isso, porque é pegar aquelas letras, pegar, sabe, e transformar o mundo. Aí você fica falando, meu Deus, né? Que coisa linda, né? Isso, né? Então, eu acho que tudo isso que você falou é mais do que necessário, senão a gente nunca vai se sentir representado mesmo, entendeu? Mesmo. E necropolítica, povo
não saia, sabe, o mais possível, porque a gente sabe da galera que necessita e está saindo, porque precisa trabalhar mesmo, né? Mas quem puder não saia mesmo, não caia nessa onda dessa necropolítica, porque é só para isso, é só para aumentar o número de mortes dessas pessoas que são pretos e pretas, entendeu? Eu falo que, na verdade, é uma grande higienização por trás de tudo isso, né, que a gente está tendo. Então, se puder, fica na sua casa, pega um livro, se não tiver o livro aí, como o Danilo falou, dá para você assistir online, dá para você ler um livro online também, consegue, a gente tem possibilidades, então é o que eu peço, fique em casa, se cuide da sua saúde, do seu avô, da sua mãe, não é porque eu sou jovem, então eu vou para o fluxo, não, você pode ser um transmissor dessa doença, então, molecada, fica em casa, galera, fica em casa, geral. Daniel, eu sei que daqui a alguns minutos vai começar. Eu ainda tenho uma pergunta aqui para fazer para o Denur. Eu entendo se você precisar sair agora, tá, amigo? Tá, eu vou pedir licença mesmo, que aí eu vou pro tamborzaço e depois, quem quiser também se unir, bora, a força é essa. Ô, Denir, foi um prazer. Foi um prazer, cara. É isso, e tô aqui também, tô aqui disponível, tá bom? A gente tá junto. Eu vou deixar aqui o link, tanto do Denir como do Daniel, disponíveis nos comentários aqui. Só rapidamente eu gostaria de destacar a participação do Marcelo Lírio, que está com o programa Entrevistarte, que é um programa de arte da entrevista e falando com artistas também. Amanhã ele vai ter um programa às 19 horas. Marcelo, eu vou deixar aqui também disponível o link para as pessoas poderem acessar. Se não me engano, e a minha memória me engana às vezes, ele vai entrevistar o grupo Último Tipo, que é um grupo maravilhoso aqui de Campinas, que tem um trabalho incrível de teatro, de música, de tudo que tem de bom, e nesse momento que a gente está vivendo, vai ser como um lenitivo para a gente, sabe? Daniel, muito obrigado, viu? Mesmo. Salve. Obrigado a você mais uma vez, Pedro. Até a próxima. Até. A parte mais difícil do programa é quando é a parte de apertar o botãozinho para tirar uma pessoa que entrou, porque dá uma dor no coração, não sei como explicar. Isso mesmo. Eu queria perguntar para você como que você observa as pessoas que, assim, o desenvolvimento das pessoas em busca de uma autonomia intelectual que as bibliotecas podem proporcionar, assim, essa transformação que ocorre sobre as pessoas. Como que você observa essa transformação, sendo você um agente dessa transformação também? É uma transformação bastante sutil, né? Muitas vezes a gente não tem nem como a gente perceber, muitas vezes, né? Porque a gente trabalha basicamente com a formação de público, ou seja, assim, crianças e adolescentes, né? E muitas vezes assim, o resultado a gente só vai ver muito lá para frente, ou então em outros espaços, em outras bibliotecas, né? Por exemplo, que nem o nosso colega Daniel, né? Isso. Daniel, ele falou a respeito de contador de história, por exemplo, né? Então, você faz uma contação de história para uma criança hoje e você pode nunca mais ver essa criança dentro do espaço da biblioteca, mas ela pode estar indo numa outra biblioteca que seja mais próxima de casa, ela pode estar procurando leitura pela internet, o pai deve estar comprando livro para ela, né? Então, a gente muitas vezes é diferente da escola. Da escola você tem como avaliar o aluno, né? Então, na biblioteca, muitas vezes, a gente não tem como a gente mensurar isso, né? Assim, como que a pessoa faz. A não ser que aquela pessoa que vá ali direto, que seja um usuário bastante frequente, né? Que interaja com o funcionário, aí tem como a gente saber, né? Porque aí ele mesmo vai comentando, ele mesmo vai interagindo, ele começou com um tipo de leitura e passa para outro tipo, ou então ele traz para a gente uma necessidade, uma carência, né? Por exemplo, agora está uma questão X sobre racismo, eu queria fazer uma leitura a respeito desse assunto. Então, para a gente acompanhar esse usuário, assim, é muito subjetivo, né? Assim, mas a gente percebe, né? Aquele usuário que está direto com a gente,
que fica toda semana, 15 dias, trazendo, trocando livros, tudo, a gente percebe, não gostaria muito de usar a palavra evolução, mas a gente percebe, assim, mudanças, né, nos hábitos da pessoa, de tanto de leitura, quanto de uma questão mais crítica, né? A pessoa acaba, muitas vezes, ela não tem com quem ela interagir em casa, então ela vai para a biblioteca, por exemplo, para trocar uma ideia, para ela ver, você viu na televisão, você viu ali notícia, não sei o quê, e às vezes ela está, assim, como fala, conseguindo articular a opinião dela de uma forma que ela não conseguia antes, né? Então isso é, digamos assim, um resultado, né, desse trabalho, né? Mas, como eu disse, ele é muito sutil, né? Isso leva um tempo, isso é caso a caso. É diferente de um shopping, né, que a pessoa vai lá e é imediato, ela tem o prazer imediato de comprar uma coisa, adquirir um bem, uma coisa. A biblioteca tem essa diferença, né? Então eu faço das palavras do Daniel as minhas, né, que os templos de consumo se vertessem em grandes bibliotecas, em grandes locais de troca de conhecimento, de saberes, porque essa palavra que você falou, articular, eu acho que ela tem tudo a ver, ela passa por todas as questões que nós abordamos ao longo da entrevista, porque quando a gente articula o conhecimento, os saberes, a troca de saberes, quando a gente articula aquilo com os conteúdos que são passados nas escolas, aí que a gente caminha para a autonomia intelectual, ou seja, para a possibilidade de seguir caminhando com as próprias pernas e descobrindo fontes de conhecimento e que fazem toda a diferença nas nossas vidas, né? Então, que seja a internet uma ferramenta para isso, para a gente poder trocar informações, como está sendo aqui agora. Muito embora eu esteja com uma tela de plástico na minha frente, são botões, embora tenha essa realidade, o fato é que através dessa tela de plástico eu tenho a possibilidade de me encontrar com você, mesmo numa pandemia em isolamento social, eu tenho a possibilidade de chegar até você, de você também chegar até aqui, e assim a gente chegar até as lares das pessoas que têm a possibilidade de relembrar, tem a lembrança afetiva da biblioteca, tem as descobertas, tem todas as vidas que se encontram, que se conectam. Então a biblioteca ela passa a ser um espaço de afetividade, um espaço de comunicação, e eu gostaria de trazer esse calor para dentro dos nossos corações, que a biblioteca ela também é dentro da gente. Existe a nossa biblioteca pessoal e a biblioteca pública, né? Então, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a sua participação, Odenir. Gostaria de dizer que é uma honra poder iniciar essa série de entrevistas sobre profissões, ofícios com você, porque você é a cara do Cidadão Cidade, é aquela pessoa que está lá na biblioteca. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui que você não comentou aqui porque você é uma pessoa assim que não exalta a si mesmo, mas a seu próprio ofício. Mas você é premiado por conta do seu ofício. Você recebeu uma premiação. Você gostaria de falar para a gente, antes da gente encerrar, sobre essa premiação que você recebeu? Sobre a premiação? Bom, já que você perguntou, né? Então, eu fui premiado em 2000 nem lembro agora, 2007, né? Eu fui premiado, né? Pelo CRB, que é o nosso Conselho Regional de Biblioteconomia, daqui do estado de São Paulo, né? Fui um dos bibliotecários mais criativos daquele ano, né? O tema daquele ano foi criatividade, né? Eu lembro que nós, na nossa biblioteca, nós fizemos uma atividade, assim, a prefeitura solicitou que nós fizéssemos alguma coisa relacionada à poesia, né? Então, como a gente sempre fazia varal poético, assim, era uma coisa que estava muito, muito em voga, então a gente achou melhor fazer uma atividade diferente. Então, nós entramos em contato com comércio, com banco, com escolas de línguas, por exemplo,
e conseguimos, como chama? Patrocínio, para a gente fazer um concurso de poesias, né? Então, durante 5 anos, nós fizemos 5 concursos de poesias, uma coisa bem básica, bem simples, né? Mas que deu um resultado super, super bacana. Assim, nós tivemos pessoas assim que escreviam, mas colocavam dentro da gaveta, né? Elas faziam poesia e deixavam dentro da gaveta. Então, muitas vezes elas tinham medo, tinham vergonha, coisa parecida. Então, a gente fez através do concurso que a pessoa se expusesse, né? Ela ia lá para frente, fazia leitura, né? Fora isso, a gente fez no concurso, assim, a gente colocou de primeiro ao último lugar, né, da classificação, e era bem interessante, porque as pessoas não iam para competir, as pessoas iam para se mostrar, para dizer, assim, né? A pessoa chegava no local e dizia, olha, eu gosto muito do Borges, eu gosto muito de Drummond, aquela coisa toda, eu faço tal tipo de leitura, e muita interação, as pessoas começaram a trocar e-mail, aquela coisa toda, assim, interagir, né? E isso foi bem interessante, né? Aí eu inscrevi esse projeto no Conselho Regional, né? E naquele ano ele foi um dos projetos premiados, né? Achei super bacana, super interessante, né? Que é uma das funções da biblioteca pública, né? Aberta para o público se interagir, né? Se mostrar, como falar, interagir mesmo, né? Entre o público, ver o que eu gosto, o que você gosta, qual é a minha mensagem, qual é a sua, e vamos junto trabalhando, vamos junto descobrindo esse mundo da leitura, né? Porque muitas vezes, assim, eu me lembro que várias poesias, elas tinham assim, um cunho social assim muito forte, né? Só escrevia sobre feminismo, sobre racismo, sobre questões sociais, tudo era tudo muito abordado nos textos, né? A pessoa colocava isso para fora, né? Aquela angústia da pessoa, ela colocava no papel, né? E isso assim tem um resultado para a pessoa muito boa. Por exemplo, eu me lembro de idosas, né? Elas fazem aquelas poesias bem assim simplesinhas, né? Bem assim ingênuas, né? E elas morriam de vergonha, mas aí ano após ano elas falavam assim: antes eu tinha vergonha de vir aqui para frente e explicar o porquê que eu escrevi. Mas agora não, agora eu escrevo em casa, venho aqui, declamo a minha poesia, né? Isso tem um crescimento para a pessoa. Pode não parecer, mas para a pessoa é uma barreira que ela quebra, né? Para a socialização, inclusive, né? Dos membros da comunidade, né? Eu fiquei assim, muito contente, né, com essa premiação, achei teve uma projeção para o estado de São Paulo, né? Achei que foi uma coisa muito bacana, muito legal. Acho que a gente fica muito contente quando o trabalho da gente é reconhecido, né? Por um acaso, eu me inscrevi, assim, não estava achando que daria em nada, e foi um dos premiados. Achei muito interessante, muito legal. Você é o Cidadão Cidade. O Cidadão Cidade existe para que eu possa trazer à tona, assim, da forma mais humilde, mais verdadeira que eu posso, pessoas como você que fazem uma contribuição para que a gente possa refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Isso é um mantra que eu sempre falo nas entrevistas e que parece pouca coisa, mas não, é muita coisa. Qual que é o nosso papel enquanto cidadãos na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a você. Em meu nome, eu gostaria de agradecer em nome de todas as pessoas que tiveram a possibilidade de, através do seu trabalho, encontrar o seu espaço, encontrar a sua arte, de encontrar a sua forma de expressão, de encontrar a liberdade de expressão, porque onde tem liberdade de expressão, tudo tende a ser melhor, né? A gente tende a ter uma sociedade melhor, mais autônoma, mais que busca por justiça social. Então, você acha que não faz a menor ideia, porque são tantas pessoas, e depois cada um vai para sua casa, para sua família, para o seu grupo social, cada um vai para a sua realidade e leva um pouquinho daquilo que aprendeu, daquilo que teve a possibilidade de absorver, graças ao seu trabalho.
Então, por isso que eu digo que você não tem ideia, porque não tem bola de cristal para saber, né, acompanhar a vida de todo mundo, mas o seu trabalho é muito maior do que você mesmo possa ter ideia. Então, esse prêmio, ele é um prêmio compartilhado. Eu gostaria de dizer que você merece esse prêmio, merece muito mais. Gostaria de dizer que o seu trabalho, ele contribui para uma sociedade melhor. E meus parabéns por isso, meus parabéns pela sua trajetória, pela sua dedicação. Fico muito feliz mesmo que você possa estar aqui hoje conosco, compartilhando com a gente a sua experiência, e que muito mais pessoas possam seguir o seu exemplo, ver sobre a importância do seu trabalho e seguir adiante fazendo o que é mais importante para todos nós, que é a possibilidade de trocar saberes, trocar culturas, conhecimentos. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu vou pedir depois para você me mandar o link para a gente postar aqui, para ficar nos comentários, para as pessoas poderem entrar no projeto cultural online que você nos falou. Uhum. Então, eu só queria só encerrar, né, passando, se você me permite, né? Por favor, você passa. Uma frase do grande poeta Jorge Luiz Borges, né, argentino, que ele estava à beira da morte e perguntaram para ele como seria o céu, como seria o paraíso, né? Quando ele colocou: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de uma biblioteca. Só para colocar. Bom, gostaria de agradecer a todas e todos, gostaria de pedir imensamente a você que está assistindo que ajude esse canal. Como eu disse, ele é alternativo, mas não é independente, ele é dependente de você também. Então, tem a página do Facebook. Estou feliz que a semana passada, aliás, semana retrasada, a gente chegou a 1000 curtidas na página. Então, quer dizer, um trabalho que está aos poucos, né, a gente está conseguindo, e eu devo isso a quem? As pessoas que aceitam, como você aceitou, participarem e generosamente colaborarem, doando o seu tempo, seu conhecimento aqui para o canal. Odanir, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer a todas e todos e até a próxima. E não esqueçam de que hoje tem um tamborzaço, já deve estar acontecendo agora. E amanhã, às 19 horas, eu gostaria de indicar o programa Entrevistarte do meu amigo Marcelo Lírio, que vai todas as quartas-feiras, às 7 horas. Por isso, eu estou abrindo mão de fazer o programa Cidadão Cidade Entrevista às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras vai ter o programa do Entrevistarte do Marcelo Lírio. Então, eu gostaria de convidar vocês para também estarem presentes amanhã. E você também, Dani. Ok. Então, boa noite a todas e todos e até a próxima.